Capítulo 252. Todos chocados. Shuiao ficou atrás de Huayu o tempo todo. Originalmente, ela não tinha pensado em dizer nada. Afinal, todos os presentes aqui estavam no nível de ancião. Não era apropriado para ela falar aqui. Foi Huayu quem a arrastou. Mas quando ela ouviu as palavras do ancião Sun, sua expressão mudou. O que você quer dizer é que Long Shen deveria ter apenas assistido enquanto seu pai foi morto sem fazer nada para impedir. A voz de Shuiao estava tremendo. Mas aquele tremor era de raiva. O temperamento de Shuiao era extremamente bom e era excepcionalmente raro ela ficar com tanta raiva. O ancião Sun balançou a cabeça indiferentemente. Como a vida de um mortal comum pode ser comparada com a vida de mais de 1000 gênios? O que é mais importante é algo que Long Shen deveria ter entendido como comandante. E então ele deliberadamente cometeu seu crime, não se importando com a vida dos discípulos do mosteiro. Você? Shuiao estava completamente furioso. Este ancião Sun estava apenas distorcendo a lógica à força. Tu Fé olhou friamente para o ancião Sun. Mesmo sem dizer nada, ele deixou o ancião Sun extremamente agitado. Eu disse algo errado. Tu Fé sorriu indiferentemente. Você não disse nada de errado. Long Shen pode ter cometido um erro. No entanto, um campo de batalha muda constantemente. Como comandante, ele tem autoridade para tomar qualquer decisão. É também por isso que o mundo secular tem um ditado: vitória e derrota são decididas em um instante. O líder da seita já fez dele o comandante, então toda a autoridade já foi dada a ele. Quanto ao que ele decidir fazer com isso, não cabe a você se preocupar com isso. As palavras de Tu Fé foram extremamente indelicadas. O ancião Sun realmente o enfureceu. Ele claramente não sabia como apreciar sua bondade. Tu Fé foi extremamente claro sobre a questão de ele mirar em Long Shen. Quanto ao seu objetivo, Tu Fé também poderia adivinhar a maior parte dele. No entanto, como Long Shen era um divergente, ele não ousava se intrometer excessivamente. Se o ancião Sun tivesse como alvo um gênio como Tangvanher ou Ezekiel, Tu Fé o teria prendido imediatamente. Ele não conseguia entender exatamente do que a cabeça do ancião Sun estava cheia. Ele mirou em Long Shen várias vezes, mas tanto ele quanto Ling Yunzi agiram como se não tivessem notado. Ele não achou isso estranho. E agora ele realmente queria prender Long Shen novamente. Ele era um idiota lendário entre os idiotas. Eu simplesmente sinto que fazer isso afetará o moral de nosso mosteiro e assim. Tu Fé cortou diretamente o ancião Sun, ele disse friamente: o líder da seita já entregou todas as tropas para Long Shen. Não importa como ele os lidere, a única coisa importante é o resultado final. Antes do resultado final, você deve apenas manter a boca fechada. Não importa o quão bom fosse o temperamento de Tu Fé, ele não podia deixar de se sentir completamente enfurecido agora. O mosteiro Xuantian havia realmente perdido prestígio. Ele não tinha ideia de como um ancião tão idiota havia aparecido. Vendo como a expressão de Tu Fé estava pálida, o ancião Sun sabia que não poderia continuar tentando incriminar Long Shen. Ele recuou para a multidão. No entanto, ninguém notou uma luz implacável brilhando em seus olhos naquele momento.
Desde que Long Shen matou Wu Ti, o ancião Sun viu o líder da seita olhar cada vez mais favoravelmente para Long Shen. Isso definitivamente não era uma coisa boa para ele. Ele já havia mirado em Long Shen várias vezes, ofendendo completamente Long Shen. Agora que a força de Long Shen continuou a crescer, Keming, Ling Yunzi e Tu Fe começaram a tratá-lo com mais importância. Ele já sabia que provavelmente não seria capaz de obter os segredos de Long Shen. Neste momento, ele deve simplesmente desistir. Mas mesmo se ele desistisse, Long Shen desistiria. Atualmente, Long Shen ainda não conseguiu fazer nada com ele. Mas com sua terrível taxa de crescimento, talvez levasse menos de 3 anos até que ele também alcançasse o reino da forja de ossos. Com a natureza decisiva de Long Shen que sempre vingou seus hackers, como ele poderia deixá-lo escapar? E agora ele estava pensando em maneiras de matar Long Shen. Somente se Long Shen morresse ele poderia viver em paz. Hoje em dia, sempre que pensava no estilo de conduta de Long Shen, ele começava a sentir um calafrio nos ossos. E então o que ele mais esperava era que Long Shen morresse no campo de batalha. Dessa forma, tudo seria tratado com cuidado e todas as suas preocupações desapareceriam. No entanto, a vida de Long Shen seria perdida tão facilmente. Ele era alguém que até conseguiu sair do cemitério dos exilados. Ele sentiu que Long Shen não era tão simples. Em todo caso, ele só poderia ir passo a passo. Mas não importa o que aconteça, Long Shen teve que morrer. Todas as tropas, todos devem obedecer a Long Shen como comandante. Aqueles que se recusarem a obedecer às suas ordens serão mortos, ordenou Tu Fe. Todos consentiram obedientemente. Através dos dias de transmissão, eles enviaram informações aos seus discípulos. No entanto, eles estavam extremamente preocupados por dentro. Eles não tinham ideia de quantos de seus discípulos ainda restavam. De acordo com os anos anteriores, neste momento, não seria ruim que metade deles ainda estivesse viva. Embora os discípulos do caminho justo fossem mais fracos ao lutar contra os discípulos corruptos, eles tiveram a sorte de ter uma superioridade quando se tratava de números. Eles geralmente tinham o dobro ou mais de discípulos e, portanto, no final da batalha, não havia vencedor ou perdedor claro. Infelizmente para eles, nenhum deles, incluindo Tu Fe, sabia que desta vez, os discípulos corruptos apareceram em maior número do que nunca. Os especialistas do caminho corrupto estão chegando. Alguém soltou um grito alarmado. A 100 milhas de distância, um grande número de pessoas apareceu em uma certa montanha. Todas aquelas figuras possuíam uma aura selvagem como se fossem demônios que rastejaram das profundezas do inferno. Aqueles eram os anciãos do caminho corrupto. Eles pareciam estar em torno do mesmo número que os especialistas do caminho do justo. A pessoa na frente era um veterano vestido de preto. Aquele veterano era extremamente alto, provavelmente com mais de 2 metros de altura. No entanto, ele estava completamente emaciado. Ele era essencialmente apenas pele e ossos. Ele era apenas um esqueleto com uma camada extra de pele. Praticamente não havia sangue ou carne. No entanto, sua aura era incrivelmente aterrorizante. Mesmo a esta distância, apenas olhar para ele poderia fazer a alma de uma pessoa doer. Então, Tu Fe, você ainda não morreu.
Bom. Aquele velho esqueleto riu sinistramente. Apesar da distância entre eles, sua voz soou claramente nos ouvidos de todos. No entanto, sua voz era como agulhas perfurando seus tímpanos. Era como se até sua voz possuísse um poder ofensivo. Velho demônio Guian, se mesmo um velho fantasma como você ainda não morreu, então como eu poderia morrer? Respondeu Tufé friamente. Os dois eram velhos oponentes que representaram os caminhos do justo e do corrupto desta área por muitos anos. Ambas as bases de cultivo eram extremamente semelhantes e, portanto, era difícil para qualquer um deles lidar com o outro. Tufé, desta vez não será o mesmo. Eu sinto que você provavelmente morrerá daqui a pouco quando vir todos os seus discípulos do caminho justo massacrados por nossos discípulos corruptos. Eu posso prever você tossindo sangue de raiva até morrer. Guian soltou uma risada bizarra que fez todos tremerem. Tufé zombou, uma grande ostentação. Os discípulos do seu caminho corrupto podem ser poderosos, mas a maneira como você os cria é muito cruel. Poucos de seus discípulos conseguem viver por muito tempo. Embora muitos de nossos discípulos justos acabem feridos ou morrendo durante nossas batalhas, no final, todos ainda são iguais. Seu pequeno orgulho é um pouco cedo demais. As palavras de Tufé fizeram Guian rir sinistramente. Tufé, espero que você consiga manter esse tipo de expressão. Depois disso, Guian não disse mais nada. Ele levou os outros anciãos corruptos para sentar e descansar. Por alguma razão, as palavras de Guian fizeram Tufé se sentir desconfortável. Este velho oponente dele era muito imperturbável. Foi um pouco estranho. Parece haver alguns jovens entre eles. Ryle ficou chocada, ela exclamou, esses poderiam ser favorecidos como Yauer. O coração de todos os anciãos começou a bater forte. Agora mesmo eles tinham visto talvez 4 rostos jovens. Mas todos usavam chapéus cônicos e era impossível ver seus rostos claramente. Absolutamente impossível. É raro um favorito aparecer mesmo depois de muitos anos. Como eles poderiam ter ganho tantos de uma vez agora? É definitivamente apenas um truque deliberado. Um dos anciãos do mosteiro Xuantian balançou a cabeça. O último favorecido a aparecer no mosteiro Xuantian foi há mais de 100 anos. Era assim que um favorito era raro. O fato de o Palácio Skywood ter ganho um favorito encheu o monastério Xuantian de inveja. No entanto, o mosteiro também tinha alguém que eles suspeitavam ser um favorito. Nosso povo chegou. Alguém soltou um grito. Um grande número de tropas caminhou grandiosamente para um espaço vazio para os discípulos do caminho do justo. É Long Shen. Shuiao foi o primeiro a reconhecer aquela figura familiar. Ele ainda estava agindo tão preguiçosamente como sempre, e ainda exalava um sentimento superior a todos ao seu redor. Céus, como ele fez isso! O número de discípulos que as seitas maiores enviaram era conhecido de todos. Eles estavam todos bem cientes de suas tropas. Eles estavam absolutamente estupefatos agora que todos esses discípulos saíram. Contando os números, todos ficaram chocados. O mosteiro Xuantian possuía 17 facções, mas agora que Tiexaien havia morrido, apenas 16 facções ainda permaneciam. Adicionando os discípulos do salão de cura,
Eles se mudaram com um total de 1.723 pessoas. E depois de contá-los agora, todos descobriram que seu número não havia diminuído nenhum. Ainda eram 1.723 pessoas. Será que eles não encontraram nenhum discípulo corrupto? Mas isso é impossível. Uma pessoa imediatamente corrigiu o seu próprio palpite assim que disse isso. Tufé olhou para aquela figura calma e não pôde deixar de cerrar os punhos. Longshen, você é a esperança de todo o mosteiro Xuantian. O líder da seita alinhou todo o seu futuro com o seu desempenho desta vez. Você deve trabalhar o seu melhor. Depois que o lado de Longshen chegou, os discípulos das outras seitas também chegaram. No entanto, eles não eram tão imponentes quanto os discípulos do mosteiro Xuantian. A maioria deles havia perdido metade de seu número, e alguns até mais. O grupo mais lamentável que chegou tinha apenas 7 pessoas. Não era possível que eles possuíssem apenas 8 pessoas no começo, certo? Seu moral era extremamente baixo em comparação com os discípulos do mosteiro. Havia até alguns discípulos que estavam claramente tensos com o terror. No momento em que todos os discípulos do caminho da justiça chegaram, eles tinham mais de 5.000 pessoas. Todos aqueles discípulos foram relatar a Longshen ao chegar. Eles sabiam que uma vez que esta batalha final começasse, todos estariam contando com o mosteiro Xuantian. Seus discípulos eram a verdadeira força de combate desta região. Isso foi especialmente agora que todos viram como os discípulos do mosteiro eram animados. Eles eram como espadas desembainhadas, parecendo incrivelmente imponentes, enchendo os outros discípulos de veneração. Longshen não pôde deixar de suspirar quando viu este grupo de discípulos justos. Eles podem ter sido talentosos, mas foram criados como lixo. Mesmo agora, eles ainda estavam incrivelmente nervosos. Isso significava que eles ainda não tinham coragem de enfrentar a morte de verdade. No entanto, a batalha final estava prestes a começar e Longshen não teve tempo de fazer nada a respeito. Além disso, era essencialmente impossível resolver seus problemas em tão pouco tempo. Longshen não se considerava um deus. Portanto, caberia aos discípulos do mosteiro Xuantian suportar o peso desta batalha. No entanto, Longshen tinha confiança absoluta nesses seus irmãos. Estrondo. De repente, um toque explosivo veio à frente. Um enxame de discípulos corruptos apareceu do outro lado. Até as pupilas de Longshen encolherão. Capítulo 253. Prólogo para uma grande batalha. Como isso é possível? A expressão de Tufé mudou muito. Os outros anciãos ficaram completamente chocados. Os discípulos corruptos não eram menos de 20.000. Em todas as batalhas anteriores entre os caminhos justo e corrupto, o caminho justo sempre foi muitas vezes o número do caminho corrupto. Mas desta vez, o caminho corrupto tinha 4 a 5 vezes mais pessoas do que o caminho justo. Eu realmente gosto dessa sua expressão, Tufé. Agora você deve saber o que minhas palavras significavam antes, certo? Guian riu sinistramente. Neste momento, Tufé nem prestou atenção ao ridículo de Guian. Não era de admirar que o caminho corrupto iniciasse esta batalha tão repentinamente. Ele não tinha ideia de qual método o caminho corrupto havia usado,
mas de repente eles reuniram tantos discípulos. Levantar tantos discípulos foi definitivamente um fardo enorme para o caminho corrupto. Então eles estavam planejando tomar emprestado o poder do caminho do justo para eliminar uma parte desses discípulos. Eles realmente estavam planejando usar os discípulos do caminho da justiça como pedras de amolar para eles. Elder Tufé, o que devemos fazer? Se continuarmos assim, todos os nossos discípulos não serão completamente exterminados. Todos os anciãos estavam preocupados. Os discípulos de cada seita eram como seus próprios filhos. Ninguém estava disposto a ter seus filhos mortos assim. Não há nada que possamos fazer. Agora que chegou a este ponto, não podemos recuar. Se fôssemos agir, os especialistas do caminho corrupto iriam nos bloquear. Só podemos observar. Tufé se acalmou à força. Olhando para o rosto de Long Shen, ele sentiu um vislumbre de esperança. Isso porque a expressão de Long Shen permaneceu calma o tempo todo. Ele não havia revelado o menor sinal de pânico. Era como se Long Shen fosse uma pedra constante. Mesmo diante de inúmeros inimigos poderosos, seu coração de ou não vacilava nem um pouco. Os discípulos corruptos pararam quando estavam a 5 milhas dos discípulos justos. Eles olharam friamente para eles como tigres olhando para suas presas. Correr. Ninguém sabia quem era o primeiro, mas uma dúzia de discípulos do caminho justo de repente deu meia volta e fugiu. O rosto de Tufé escureceu imediatamente. Todos os anciãos ficaram atordoados. Essas pessoas eram os discípulos da Bloodnet Sect. Após a deserção dos discípulos da Bloodnet Sect, centenas de outros começaram a segui-los. Diante de tantos discípulos corruptos, sua coragem foi completamente quebrada. Fugir era o instinto deles. Um bando de bastardos. Tufé se enfureceu, levantando a mão, prestes a matar todos os discípulos que estavam correndo. Deixa eles irem. De repente, a voz calma de Long Shen soou. Sua voz foi apoiada com seu ti espiritual, então soou claramente por dezenas de quilômetros. Tufé enrijeceu ligeiramente e lentamente abaixou a mão. Ele também sabia que matar seus próprios aliados neste momento não era uma boa ideia. Ele seria apenas ridicularizado por seus oponentes. Mas agora que eles haviam fugido, a confiança de todos também seria abalada. Isso foi um grande golpe para o moral deles. Até Tufé estava preso em uma situação impossível. Se vocês sentirem medo, se sentirem apavorados, todos podem ir embora. Esta é uma batalha dos bravos. Os fracos nem sequer têm qualificação para participar. A voz de Long Shen soou mais uma vez. Sua voz estava cheia de calma, sem o menor sinal de nervosismo ou pânico. Não havia nem mesmo raiva dentro dele. Aqueles discípulos, que estavam cheios de terror, se acalmaram muito só de ouvi-lo. De repente, eles viram que nenhum dos discípulos do mosteiro Xuantian parecia nem um pouco com medo. Na verdade, apenas a antecipação e a intenção de batalha transbordante podiam ser sentidas irradiando deles. Aqueles discípulos que estavam fugindo pararam, virando-se para olhar para Long Shen. O cultivo é um caminho sem recuo. Se você quiser seguir em frente, terá que ser capaz de enfrentar a ameaça de morte. Se você nem se atreve a enfrentar a morte,
como irá romper seus grilhões e avançar para reinos superiores. Posso garantir que todos vocês que concorreram hoje terão seu reino congelado. O que aconteceu hoje se tornará um demônio do coração e você nunca mais poderá avançar. Se você fugir, pelo menos poderá viver. Você pode aproveitar seus anos restantes. Quanto a nós que ficarmos, muito provavelmente morreremos aqui. Mas se conseguirmos sobreviver hoje, com certeza nos tornaremos os maiores especialistas no futuro. Portanto, aqueles que querem se tornar especialistas, fiquem. Aqueles que querem viver, você deve sair rapidamente. Daqui a pouco, não será mais possível você sair, disse Long Shen. Ouvindo as palavras de Long Shen, mais da metade daqueles que fugiram cerraram os dentes e voltaram. Foda-se, vou ser um herói, não um covarde. O que há de tão difícil nisso? Mesmo se eu morrer, vou renascer como um homem de verdade em alguns anos. Eu irei contudo contra esses bastardos do caminho corrupto. Mesmo que eu morra, com certeza trarei alguns deles comigo, deixando meu velho orgulhoso de mim. Embora suas palavras fossem apenas para se animar, era preciso dizer que essas pessoas eram todos homens corajosos. Todos foram contagiados pelo heroísmo dos discípulos do mosteiro Xuantian. De mais de 5.000 pessoas, metade delas havia fugido. Agora, uma parte deles voltou. Agora eles tinham quase 4.000 discípulos justos. Quanto aos 1.000 discípulos que fugiram, ninguém os deteve e todos desapareceram de vista. Long Shen sorriu levemente. Ele não tinha ódio ou ressentimento em relação aos discípulos que haviam fugido. Ninguém tinha o direito de decidir a vida ou a morte de outra pessoa. As pessoas que fugiram podem ser egoístas e covardes, mas não eram necessariamente quem elas realmente eram. A maioria dos discípulos presentes eram todos gênios. A maneira como suas famílias e seitas os criaram trouxe essa conclusão. Quanto aos outros discípulos do mosteiro, nenhum deles olhou para os que fugiram com raiva ou desdém. Havia apenas simpatia e orgulho. Se eles não tivessem conhecido Long Shen e ele não tivesse ensinado a eles o verdadeiro significado por trás de proteger os que são importantes para eles, permitindo que eles se tornassem verdadeiros guerreiros, então teria sido muito possível para eles serem um dos desertores como bem. Parabéns a todos vocês. Se você conseguir sobreviver hoje, com certeza será capaz de se tornar um verdadeiro especialista. Todos os discípulos, sigam pelas costas dos discípulos do mosteiro Xuantian. Com as armas em mãos, mate quantos quiser. Abra caminho para aquele esquisito que parece 30% desumano e 70% um fantasma. Simplesmente faça o seu melhor para cortar sua arma repetidamente. Se você eventualmente descobrir que não há mais ninguém ao seu lado, pode parar, porque nessa hora você já estará morto. Long Shen sorriu levemente. Ha 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 ha. Guiyang e os outros rirão, levando os outros discípulos a rir com eles. Aquele clima tenso foi bastante aliviado. Com apenas algumas palavras, Long Shen foi capaz de transformar muitos daqueles covardes que fugiram em bravos guerreiros. Ele realmente era uma maravilha. Por mais difícil que fosse o problema, ele conseguia resolvê-lo facilmente. Nada mal. Isso realmente foi um show maravilhoso.
Nós definitivamente apreciaremos adequadamente a cena de você tentando parar nossas lâminas. Só de pensar nisso me deixa impaciente, ggg, a voz de corvo de Guian soou. Os especialistas de ambos os lados estavam situados no topo de duas montanhas, enquanto entre eles estava o campo de batalha de seus discípulos. Esses três locais formavam um triângulo que ficava a menos de 160 quilômetros um do outro. De sua irmã. Nunca vi um sujeito tão contorcido quanto você. Eu realmente me pergunto qual túmulo explodiu para alguém como você escapar. Todos nós nascemos de pais e mães, mas acho que sua mãe e seu pai foram muito descuidados. Como eles conseguiram produzir alguém como você? Long Shen então chegou a uma compreensão repentina. Ah, será que depois que sua mãe deu à luz você, ela foi muito descuidada e acabou jogando o bebê fora, em vez de colocar a placenta em você? As pessoas por trás de Long Shen não conseguiram conter o riso. Todo o rosto de Tang Wan'er estava contorcido. Como uma mulher reservada, ela deveria estar agindo como se não entendesse, mas não foi capaz de se conter. Os discípulos do mosteiro Xuantian podiam encarar a morte sem pestanejar. Eles não tinham dúvidas e todos riam à vontade. À distância, Tu Fé e os outros observavam sem expressão. Aos olhos de Tu Fé, Long Shen deveria ser um líder solene. Como ele de repente explodiu com um monte de maldições agora. Os discípulos corruptos estavam todos estupefatos. O velho demônio Guian era alguém que eles tinham que chamar de Mestre Guian. Ele era uma figura poderosa entre o caminho corrupto desta região. Se alguém ousasse ser ligeiramente rude com ele, mesmo que fosse um de seus próprios anciões, ele arrancaria seus músculos e esfolaria seus corpos. Sua crueldade era extremamente conhecida. Uma figura tão respeitada agora havia sido ridicularizada por um membro da geração júnior do Caminho dos Justos. Maldito pirralho, vou especialmente esfolar seu corpo e refinar sua alma. Mate todos eles para mim. Mas deixe aquele pirralho vivo. O rugido de Guian foi como um trovão nos ouvidos de todos. Os discípulos corruptos berraram e sacaram suas armas, atacando-os. Arqueiros da Vinos, peguem suas marcas. Seguindo o grito de Long Shen, todos os discípulos do mosteiro pegaram um arco longo. Eles acertaram todos eles com flechas. 45 graus. Feche os olhos e atire. As flechas choveram sobre os discípulos corruptos. Além dos discípulos do mosteiro, os outros discípulos justos ficaram todos boquiabertos. Arqueiros da Vinos. Eles nem estão atirando diretamente neles. Até Tu Fé ficou pasmo. As flechas não possuíam nenhum poder mortal contra os discípulos corruptos, e nem mesmo atiravam diretamente contra eles de frente. Estrondo. Assim como as pessoas ficaram completamente intrigadas com as ações de Long Shen, as explosões ecoaram e a fumaça encheu o ar. Ah! Bastardos desprezíveis, há veneno na fumaça. Inúmeros gritos soaram. Muitos discípulos consumiram pílulas de antitoxina, mas ficaram horrorizados ao ver que seus efeitos estavam longe do ideal. Assim como a chuva de flechas estava caindo do céu, outro conjunto de flechas veio voando para eles. Mas desta vez, eles foram enviados voando diretamente para eles. Uivos de angústia soaram e carne voou pelo ar. Os anciãos, que assistiam à batalha,
ficaram todos estupefatos. Não era assim que eles esperavam que acontecesse. Espalhar. Espalhe-se rapidamente do alcance do veneno. Guian rugiu com raiva. Mas ele não sabia quanta dor os que foram envolvidos pela fumaça venenosa estavam. A maioria deles morreu antes de conseguir sair da fumaça. Houve uma parte que teve mais sorte. Eles só morreram depois de fugir da fumaça. Antes mesmo de os dois lados se encontrarem, um grande número de discípulos corruptos já havia sido morto. O chão estava cheio de cadáveres que chegavam aos milhares. Desta vez, Long Shen trouxe todas as suas bolas envenenadas. E esse resultado foi na verdade porque os discípulos corruptos tiveram sorte. No início, eles estavam em formação de linha para intimidar os discípulos justos. Quando eles avançaram, eles se espalharam naquela linha. Para manter a toxicidade alta, as flechas foram todas atiradas em um ponto, permitindo que as outras áreas saíssem completamente bem. Se eles os tivessem atacado de uma maneira mais agrupada, Long Shen teria sido capaz de exterminar pelo menos metade de seu número com apenas este movimento. Mate, mate todos eles, rugiu Guian sinistramente. Aqueles discípulos corruptos que estavam fora do alcance do gás venenoso avançarão. Mas antes que eles pudessem chegar, uma figura branca como a neve apareceu na frente de Long Shen.